Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade na lei de Kirchhoff com mais um exercício. Você que não viu o primeiro vídeo falando os passo a passo da lei de Kirchhoff, eu aconselho que você vai lá, assiste esse vídeo para poder depois ver os exercícios que eu estou passando. Porque não vai adiantar nada, você não vai entender qual é os passo a passo que foi explicado no primeiro vídeo. Vamos lá, aquela receita que a gente falou no primeiro vídeo. Vamos fazer ela. Primeiro, escolher o sentido dos percursos em cada malha, escolher o sentido das correntes e numerar as malhas e fazer as equações. Primeiro, vamos lá. Escolher o sentido do percurso em cada malha. Vamos fazer no sentido horário. Está aí os nossos dois sentidos que nós colocamos aí. Então, nas três malhas, nós vamos usar o sentido horário. Depois, escolher o sentido das correntes em cada nó. Vamos lá. Nós temos aí dois nós, o A e o nó B. Vamos colocar a corrente 1 entrando no nó A corrente 2 entrando no nó A e a corrente 3 entrando também no nó A. Lembre-se que eu sempre falei no primeiro vídeo, que o sentido do percurso é você que escolhe, o sentido das correntes é você que escolhe. Eu escolhi aqui, para didática, as três correntes entrando no nó A. Isso não existe. Na prática, não vai estar as três correntes entrando no nó. As correntes entram e tem que sair. O que vai acontecer? Uma ou duas correntes aí vai estar com sinal negativo. O que vai indicar quando ela estiver com sinal negativo? Quer dizer que o sentido é ao contrário. Quando der uma das três aí, ou duas das três derem valor negativo, na realidade elas não estão entrando no nó A, estarão saindo do nó A. Mas eu escolhi como entrando nos três, as três entrando no nó A, e vamos ver o resultado, o que vai dar. Próximo passo é numerar as malhas. Vamos colocar aí malha 1 do lado esquerdo, malha 2 do lado direito e a malha 3 é a malha externa. Agora resta a gente fazer a equação do nó, Como diz lá o Kirchhoff, as correntes que entram no nó é igual a correntes que saem. Então, como estão entrando as três, vai ser I1 mais I2 mais I3 é igual a 0. O próximo passo nosso aí, Vamos colocar os valores de positivo e negativo em cada tensão. Nós temos a tensão de 50 volts, a de 150 volts, a de 40 volts. Como vou colocar o sinal de mais e menos para nós fazermos a equação das tensões? Pronto, já que colocamos aí o sinal de mais e menos nas tensões, agora nós vamos para a malha 1. Na malha 1, vamos seguir o sentido horário, o mesmo sentido que nós colocamos aí da malha. Saindo do nó A no sentido horário, vamos montar a equação. Bem, primeiro saindo do nó A, aí nós temos a tensão de 150 volts. Como o sentido da malha está entrando no mais, então esse 150 vai ser positivo. Bom, agora na tensão aí em cima do resistor de 5 ohms, o que acontece? A corrente está subindo, ela está no sentido contrário sentido da malha. Como está no sentido contrário do sentido da malha, vai ser negativo. Então a tensão em cima do resistor de 5 ohms aí vai ser igual ao que? 5 e 3. Depois, continuando aí, vamos passar pelo resistor de 20 ohms.
Bem, a corrente que vai estar passando aí, ó, a corrente I1 em cima do resistor de 20 ohms, ele vai estar no mesmo sentido da malha. Como está no mesmo sentido, vai ser positivo. Então a tensão em cima dele vai ser 21. Continuando, tá? Nós vamos ter que passar em cima do resistor aí de 5 ohms. Então, como o sentido da corrente e o sentido da malha são iguais, então vai ser positivo. Vai ser 5 e 1. Nós temos aí a tensão de 50 volts. Como o sentido da malha entra primeiro no menos para depois no mais, então vai ser negativo. Então vai ser menos 50. Continuando. Tá? Agora falta o resistor aí, por último aí, o de 10 ohms. Como o sentido da corrente, o sentido da malha são iguais, então vai ser positivo. Então vai ser mais 10 e 1, que vai ser igual a 0. Nós temos 21, mais 5 e 1, mais 10 e 1. Nós temos que fazer a soma desses três aí. Então, o 20 com mais 5 vai dar 25. Com mais 10 vai dar 35. 150 menos 50 vai dar 100. Então, ficou 100 mais 35 e 1, menos 5 e 3, que é igual a 0. O 100 está no primeiro termo, vamos passar para o segundo termo e trocar o sinal dele, ficando 35 e 1 menos 5 e 3, que é igual a menos 100. Bem, essa é a nossa segunda equação. Vamos para a malha 2 agora. Saindo do nó A no sentido horário, vamos seguir o sentido da malha. Vamos ver a tensão em cima desse resistor aí de 5 ohms. Como o sentido da corrente I2 é diferente do sentido da malha, então vai ser negativo. A tensão aí vai ser que menos 5 e 2. E depois o próximo elemento nosso aí, o nosso próximo componente, é a tensão de 40 volts. Como o sentido da malha entra primeiro no mais e depois no menos, então vai ser positivo. Então vai ser mais 40. Depois nós temos o resistor aí de 5 ohms. O sentido da corrente é diferente do sentido da malha, então vai ser menos 5 e 2. Depois nós temos o 10 ohms aí. A tensão em cima de 10 ohms vai ser o quê? Vai ser menos 10 e 2. É negativo porque o sentido da corrente é diferente do sentido da malha. Depois nós temos aí subindo esse resistor de 5 ohms aí. A tensão em cima dele vai ser o quê? Mais 5 e 3. É positivo porque o sentido da corrente é igual ao sentido da malha passando por esse resistor. E depois nós temos a tensão aí de 150 volts. Tá? Olhando o sentido da malha, primeiro ele chega no menos para depois no mais. Como ele chega primeiro no menos, então vai ser menos 150. A equação ficou menos 5 e 2, mais 40, menos 5 e 2, menos 10 e 2, mais 5 e 3, menos 150 é igual a 0. Nós temos aí os I2 aí da corrente, menos 5 e 2, depois menos 5 e 2, depois menos 10 e 2. Nós temos aí mais 40 e o menos 150. A nossa equação vai ficar menos 22, mais 5 e 3, menos 40 que mudou de termo e o mais 150 também que mudou de termo. E foi trocado o sinal dele. Então a nossa equação aí ficando, tá, com menos 40 com mais 150, a equação vai ficar menos 22 mais 5 e 3, que é igual a 110. Pronto, na malha 2 nós já acabamos. Então nós temos agora nossa terceira equação. Falta agora a gente fazer
a equação da malha 3, a malha externa. Saindo, tá, do nó A no sentido horário, vamos fazer esse caminho aí externo no sentido horário. Vai ficar menos 5 e 2, mais 40, menos 5 e 2, menos 10 e 2, mais 20 e 1, mais 5 e 1, menos 50, mais 10 e 1, que é igual a 0. Lembra que quando eu falei para vocês, lá no primeiro vídeo, que vocês escolheram os mesmos sentidos da malhas, as 3 malhas aí, nós colocamos todo sentido horário. E se você escolher no sentido anti-horário, as 3 deve colocar também para facilitar a conta. Se você olhar bem aí, na malha 3 aí, o menos 5 e 2, mais 40, menos 5 e 2, menos 10 e 2, se você observar bem, ele é a mesma coisa da malha 2. O início da malha 2 são parecidos. E mais 20 e 1, mais 5 e 1, menos 50, mais 10 e 1, é a parte final lá da malha 1. Então fica muito mais fácil você colocando os sentidos das malhas todos iguais. Na malha 3 aí são frações da malha 1 e da malha 2. Então a malha 3 ficou menos 5 e 2, mais 40, menos 5 e 2, menos 10 e 2, mais 20 e 1, mais 5 e 1, menos 50, mais 10 e 1, que é igual a 0. Agora, somamos o que tem as mesmas incógnitas, o I1 e o 2. Vamos ter 35 e 1, menos 20 e 2, menos 10, que é igual a 0. Passando o menos 10 para o segundo termo, a equação ficou 35 e 1, menos 20 e 2, que é igual a 10. Pronto, montamos a nossa 4 equações. Agora, a gente resolver o sistema. Bem, nessas 4 equações aí, nós temos aqui 3 incógnitas. Nessas 3 incógnitas, só iremos conseguir resolver através de sistema. Da equação 1, tá, podemos fazer o seguinte. Tá? Eu posso isolar o I1, I2 ou I3. Vou escolher isolar o I1. Tá? Vamos pegar o I2 e I3 e passar para o segundo termo. Vamos ter I1 é igual a menos I2 menos I3. Vamos substituir I1 na equação 2. Fazendo essa substituição aí, vamos ter 35 que multiplica I2 menos I3, menos 5 e 3 que é igual a menos 100. Multiplicando, nós vamos ter menos 35 e 2, menos 35 e 3, menos 5 e 3 que é igual a menos 100. O I3 aí, menos 35 e 3 com menos 5 e 3, fazer essa soma algébrica aí, que vai dar menos 43. Então a equação ficou menos 35 e 2, menos 43, que é igual a menos 100. Pronto, nós temos aí a nossa 5ª equação. Agora sim, nós temos 2 incógnitas. Fazemos o seguinte sistema, pegando a equação 5 que acabamos de fazer e a equação número 3. Observe que nós temos aqui 2 incógnitas. Agora o sistema fica fácil da gente resolver. Tá? São 2 equações e 2 incógnitas. Mas você pode fazer esse cálculo, tá? do sistema do jeito que você sabe. Então o que nós vamos fazer? Como fazer pela método da soma, eu vou ter que multiplicar a equação 3 por 8. Qual é o objetivo? É de eliminar a corrente I3, fazendo essa multiplicação por 8. Multiplicando a equação 3 por 8,
vai dar menos 162 mais 43, que é igual a 880. Bom, agora nós temos o outro sistema aí com essa multiplicação. O que nós iremos fazer? Fazer agora a soma dessas duas equações aí. Menos 35,2 com menos 162 vai dar menos 195,2. Menos 43 com mais 43 podemos cortar que vai dar 0. Tá? Com isso, I3 sumiu. Tá? Agora nós temos aí menos 100 com 880, que vai ser igual a 780. Agora só sobrou a corrente I2. Fazendo aí, tá? Essa divisão aí de 780 dividido por 195 vai dar I2 igual a menos 4 amperes. Bem, eu falei para vocês no início lá, se desse negativo, e é o que aconteceu aí. Na realidade, a corrente I2 ela não está entrando no nó A, ela está saindo do nó A. Essa é a real da corrente I2. Como nós adotamos que ela estava entrando no nó A, na realidade esse negativo aí quer dizer que ela está saindo do nó A. Bem, achamos ali a corrente I2 que deu menos 4 amperes. Agora nós vamos fazer o quê? Fazer o cálculo da corrente I3. Como é que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos agora substituir I2 na equação 3. I2 vale menos 4, então vai ser menos 20, que multiplica menos 4, mais 5 e 3, que é igual a 110. Menos 20 vezes menos 4 é igual a mais 80. Ficando mais 80 igual a 5 e 3 é igual a 110. Vamos pegar o 80, passar para o segundo termo e trocar o sinal dele. 5 e 3, que é igual a 110 menos 80. 110 menos 80 é igual a 30. E 5 e 3 é igual a 30. O 5 está multiplicando, passa para outro termo dividindo. Então nós temos I3 igual a 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é igual a 6. Então I3 é igual a 6 amperes. Opa, como deu positivo, então o I3 ele está entrando no nó A. Falta agora a gente descobrir qual é a corrente I1. Vamos substituir I2 e I3 na equação 1. Então, I1 mais I2 mais I3 é igual a 0. Então, nós temos I1 menos 4 mais 6, que é igual a 0. Passando o 4 menos 4 e o mais 6 para o segundo termo e trocando o sinal dele, vai ficar I1 é igual a 4 menos 6. 4 menos 6 é igual a menos 2. Então, a corrente I1 é igual a menos 2 amperes. Bem, esse menos 2 aí quer dizer que a corrente que nós adotamos, que estava entrando no nó A, na realidade já está saindo do nó A. Então, a corrente, tá? O sentido real da corrente é que I3 está entrando no nó A, I1 e I2 estão saindo do nó A. A você que está me acompanhando aqui, o meu agradecimento. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o seu like e compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.